Capítulo 7. O que significa crer com o coração? Parte 1. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Quero que atente para as palavras, porque com o coração se crê. É com o coração que o homem crê. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê em seu coração que se fará o que diz, assim será com ele. Quero que considere os termos deste versículo que falam em crer com o coração. Deste trecho inferimos que é com o coração que o homem crê. O coração do homem é o seu espírito. Devemos entender que o coração do homem é o seu espírito. O homem é um espírito, ele possui uma alma e ele habita no corpo. Busquei durante anos uma explicação satisfatória sobre o que significa crer com o coração. A palavra coração, conforme pregada nestes versículos, não se refere ao órgão físico que bombeia o sangue pelo nosso corpo e nos mantém com vida. Pois se assim fosse, os versículos informariam que podemos crer em Deus com nossos corpos. Não. A palavra coração não se refere àquele órgão do corpo humano. Você não poderia crer com seu coração físico, assim como não poderia crer com as suas mãos e dedos. A palavra coração é utilizada para transmitir uma ideia. Considere como empregamos esta palavra hoje. Falamos do coração de uma árvore. O que queremos dizer com isso? O coração de uma árvore significa o seu centro, o seu próprio âmago. Falamos do coração de um assunto. O que isso quer dizer? Coração de um assunto refere-se à parte mais importante do mesmo, o seu próprio centro, a parte principal deste, ao redor da qual gira todo o restante. E quando Deus fala do coração do homem, ele se refere à parte principal do homem, ao âmago do seu ser, que é o seu espírito. O homem é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: e o vosso espírito, alma e corpo. Observe que Paulo citou primeiramente o coração do homem, que é o seu espírito. Em muitos trechos na Bíblia, as palavras coração e espírito podem ser substituídas uma pela outra. Sabemos que o homem é um espírito porque ele está na mesma categoria ou classe de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Jesus disse: Deus é espírito, João 4, 24. Não é o seu homem físico que é a imagem de Deus, pois a Bíblia diz que Deus não é homem, número 23, 19. Lembre-se que há um homem interior e há um homem exterior. Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que somente conseguia pensar em coisas naturais, perguntou então a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja como Jesus lhe respondeu. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento é uma recriação do espírito humano. Observe que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Considere também o que Jesus disse à mulher junto à fonte de Samaria, João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O termo em espírito no trecho, adorem a Deus em espírito e em verdade, refere-se ao espírito humano, e não ao Espírito Santo. Não podemos contatar a Deus com o nosso corpo, nem com a nossa mente. Somente podemos entrar em contato com Ele através do nosso espírito. Portanto, devemos adorá-lo pelo nosso espírito ou coração. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
As palavras coração e espírito são usadas nesse trecho com as palavras com o mesmo significado, ou seja, as palavras coração e espírito são usadas neste trecho como palavras com o mesmo significado. Romanos 2,29 diz: circuncisão aqui é do coração no espírito. Ele se refere ao espírito humano. O seu coração, de acordo com este trecho, é o espírito. Vejamos agora 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Observe neste versículo que a Bíblia faz diferenciação entre o espírito e a mente do homem. Seu espírito não é sua mente, e sua mente não é seu espírito. Qualquer um que fala em línguas deve sabê-lo, porque não falamos em línguas por meio da mente. Sabemos de onde procedem as línguas, do âmago do nosso ser, do Espírito Santo em nosso espírito. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, lemos: que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o espírito do homem é algo distinto e separado de sua própria mente. O homem interior versus o homem exterior. Vejamos outros trechos das Escrituras. Quero simplesmente deixá-lo ciente do fato de que você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 23. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não lhe falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. A Bíblia diferencia o homem interior do homem exterior. O homem exterior é o corpo, enquanto o homem interior é o espírito. O homem interior não é a alma. O homem interior ou espírito possui uma alma, mas não é uma alma. 1 Coríntios capítulo 9, 27 diz: mas esmurro meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O homem interior, o espírito, é o homem verdadeiro. No entanto, note que Paulo disse: esmurro meu corpo, 1 Coríntios 9, 27. Quero que perceba algo. Se o corpo fosse o verdadeiro homem, Paulo diria: eu me esmurro e me reduzo à escravidão. No entanto, Paulo se refere ao seu corpo como um objeto. Lemos: esmurro meu corpo, eu o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9, 27. Eu refere-se ao homem interior que nasceu de novo. Paulo diz: eu faço algo com meu corpo, eu o reduzo à escravidão. O homem exterior que vemos não é o eu verdadeiro, não é o homem verdadeiro, é apenas a casa que ele mora. Apresente seu corpo, renove sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há algo nesses versículos que me deixou surpreendido quando entendi. Pregara por mais de 20 anos até que pudesse perceber algo nesse texto que me deixou pasmado. Paulo escreveu esta carta para os cristãos de Roma. Ele não a escreveu para os não crentes, pois disse no capítulo 1 de Romanos: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Ele a escreveu para homens e mulheres que nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. E mesmo assim diz que os cristãos necessitam fazer algo com seus próprios corpos e mentes. Fiquei chocado ao entender que lá haviam pessoas salvas e cheias do Espírito Santo, cujos corpos e mentes não tinham sido afetados por essas experiências. Pois o novo nascimento não é a recriação do corpo ou da mente,
e sim do espírito humano. E o enchimento com o Espírito Santo não é uma experiência física ou mental, mas sim espiritual. Pelo fato de seu corpo não ter sido recriado quando você nasceu de novo, você terá que fazer algo com ele, terá que apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo e terá que fazer algo com a sua mente, terá que renová-la com a palavra de Deus. É algo que você deve fazer e não Deus. Deus lhe dá a vida eterna, Deus lhe oferece o Espírito Santo, mas ele não faz nada com seu corpo. Se qualquer coisa precisa ser feita com seu corpo, cabe a você fazê-lo. Alguém diria, não posso. Enquanto você se rebelar contra Deus e sua palavra, evidentemente não será capaz de fazer nada. Mas a Bíblia diz que você deve apresentar seu corpo a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. Isto significa que você pode fazê-lo. Na realidade, ninguém mais poderia fazê-lo por você. Você deve apresentar seu próprio corpo a Deus. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nossas mentes devem ser renovadas pela palavra de Deus. Esta renovação vem pela leitura e meditação na palavra de Deus. Além disso, Deus também colocou mestres na igreja para ensinarem a verdade às pessoas e ajudá-las a renovarem suas mentes. Posso dizer-lhes que sua mente está sendo renovada por meio desta lição. Você tomou consciência do fato de que você é um espírito, que possui uma alma e que habita no corpo? O homem é um ser espiritual. O espírito do homem é o seu coração. Sabemos que o homem é um espírito. Sabemos que o homem é ser espiritual. O homem está na mesma categoria de Deus. E assim, pois, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e João capítulo 4, versículo 24. O homem não é um animal. Algumas pessoas gostariam que crêssemos que o homem é apenas um animal. Se fosse verdade, não seria um crime matar um homem e comer sua carne, assim como não é um crime matar uma vaca e a comê-la. O homem possui um corpo físico no qual agora habita, mas não é um animal. Ele é muito mais do que mente e corpo. O homem é um espírito, ele possui uma alma e ele habita no corpo. Isto o diferencia dos animais. Algumas seitas ensinam que no livro de Gênesis, na língua hebraica original, a palavra de Deus fala a respeito das almas dos animais e concluem que, se os animais têm almas assim como as nossas, quando alguém morre, fica morto como um cachorro morto. É verdade que os animais têm almas, mas eles não são espíritos. Não temos definido corretamente nos círculos cristãos as palavras espírito, alma e corpo. Não há nada nos animais que os assemelha a Deus. Mas Deus tomou algo de si mesmo, seu espírito, e colocou dentro do homem. Deus fez o corpo do homem do pó da terra e soprou fôlego de vida em suas narinas. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isto não quer dizer que Deus é um homem e que respira para sobreviver. A palavra traduzida por fôlego nesse trecho no hebraico é ruach, e significa sopro, vento ou espírito, e é traduzido por Espírito Santo muitas vezes no Antigo Testamento. Deus é espírito, e assim ele tomou algo de si, do espírito, e colocou-o no homem. No momento em que ele assim o fez, o homem se tornou alma vivente. Ele passou a ter autoconsciência. Os animais têm uma alma porque a alma é composta por intelecto, vontade e emoções. Os animais têm certos atributos intelectuais, emocionais e volitivos. No entanto, tais atributos são baseados em sua parte física. Assim, quando morrem fisicamente, deixam de existir. Mas as nossas almas, nossos atributos emocionais, intelectuais e volitivos não estão baseados no âmbito físico, mas no espiritual, pois quando o corpo está morto, esses atributos permanecem. Lázaro e o homem rico, o espírito e a alma do homem após sua morte. Vejamos uma passagem de Lucas 16, a qual nos traz algum entendimento, ao apresentar o homem como ser espiritual. Esse trecho mostra o espírito humano e a alma separados do corpo após a morte física. Lucas 16, 19 ao 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu e os anjos são espíritos ministradores, o levaram. Isto é, seu espírito para o seio de Abraão. Seu espírito era o seu eu verdadeiro. Lucas capítulo 16, 23 ao 26 diz: No inferno, estando em tormentos, o homem rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. No versículo 22 lemos: Morreu também o rico e foi sepultado. O corpo do homem rico foi sepultado, mas a Bíblia diz que ele levantou os olhos. Embora o corpo de Abraão já estivesse no túmulo há séculos, a Bíblia diz que o homem rico viu Abraão, Lucas capítulo 16, versículo 23. O homem rico também reconheceu o mendigo, Lázaro. Portanto, podemos concluir que, na dimensão espiritual, a aparência do homem é bastante semelhante à sua aparência em vida. Em outras palavras, as pessoas podem ser reconhecidas em espírito. Você pode saber quem são elas. Lucas 16, 24, 25 diz: Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O homem é um espírito, ele possui uma alma, e aqui na terra ele habita num corpo. No céu, a alma do homem permanece intacta, ele pode se lembrar das coisas, ele ainda tem emoções. A alma é composta de intelecto, vontade e emoções, porque lemos em Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28, que o homem rico ficou preocupado com os seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra, e queria avisá-los. A casa de Deus, os nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, o corpo do homem, se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando o nosso corpo é posto num túmulo, ainda temos uma casa de Deus, o nosso espírito, não feito por mãos, e viveremos eternamente nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Observe o que Paulo diz no versículo 6 a 8, de 2 Coríntios capítulo 5. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem se ausentará do corpo? Nós, o nosso verdadeiro eu. O espírito humano dos cristãos irá se ausentar do corpo algum dia para estar na presença do Senhor. A Bíblia fala do homem interior como sendo o nosso verdadeiro eu. Todos estes trechos provam esta afirmação. Sabemos que Deus é espírito. Sabemos que Jesus é Deus manifesto em carne, vivendo no corpo de homem. Sabemos que Jesus tomou um corpo físico, e quando assim o fez, não era menos Deus do que antes de ter um corpo físico. Também sabemos que quando o homem deixa o corpo físico em sua morte, não se torna menos homem do que quando tinha um corpo físico. Isto concorda com o trecho que se refere ao homem rico e Lázaro em Lucas 16. Fui ao inferno. Nada sei sobre você, mas quanto a mim, sempre me interessei pela dimensão espiritual, pois morri e fui ao inferno, quando era um adolescente, no leito de enfermidade. Já preguei sobre este assunto muitas vezes, dando o meu testemunho. Isto aconteceu em 22 de abril de 1933, às 19h30 do sábado, na rua North College, número 405, na cidade de McKinney, Texas. Quando o velho relógio do meu avô, lá em cima da lareira, soou 19h30, meu coração parou de bater, e senti a circulação parar, desde as pontas dos meus pés até o meu coração. Então tive a sensação de pular para fora do meu corpo.
Sabia que estava fora do meu corpo, mas era o mesmo de sempre. Comecei a descer como se fosse em direção ao fundo de um poço. Olhei para cima e podia ver as luzes da terra acima de mim. Quanto mais descia, mais escuro ficava, até que finalmente a escuridão me envolveu completamente. Havia trevas mais profundas do que qualquer noite que um homem já presenciou em sua vida. As trevas pareciam tão densas que daria para imaginar que seria possível cortá-la com uma faca, como se fosse uma massa sólida. E quanto mais descia, mais quente e sufocante aquele lugar ficava. Minha mente era a mesma. Pensava em minha vida e todo meu passado surgiu diante de mim na minha mente. Enquanto descia, podia ver reflexo de luz movimentando-se na parede das trevas. Durante todo esse tempo ainda estava descendo. Quando cheguei ao fundo, vi que fazia a luz movimentar-se na parede de trevas. Vi lá longe, na minha frente, chamas alaranjadas gigantes, com cristãos ou com cristas compostas por chamas brancas mais quentes. Cheguei ao portão, à entrada, aos portões do próprio inferno. Algum tipo de criatura veio me encontrar quando toquei no fundo do poço. Embora soubesse que aquela criatura estava do meu lado, não olhei para ela, pois a minha atenção e olhar estavam fixados na entrada do inferno. Pretendia lutar e resistir, se pudesse, para não chegar àquele terrível lugar. Assim fiz uma pausa momentânea, mas sem chegar a parar totalmente. Quando fiz assim, a criatura agarrou meu braço. Durante todo esse tempo, meu corpo físico jazia na cama do quarto da minha casa em McKinney, Texas. Há um corpo espiritual que tem braços, pernas, olhos e ouvidos. Todos os membros que um corpo físico possui. Este é um motivo pelo qual o homem rico disse: estou atormentado nesta chama. Lucas 16:24. O homem rico possuía todas as suas faculdades. Ele viu a Lázaro com seus olhos e o reconheceu. De fato, quando estava no inferno, não notei nenhuma diferença entre o homem físico e o meu homem espiritual, exceto no fato de que não podia contatar a dimensão física, pois não estava mais vivendo na dimensão física e sim na dimensão espiritual. Paulo expressou tal fato em 2 Coríntios capítulo 12, e o versículo 2. Conheço um homem em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo disse que se refere ao arrebatamento, que foi arrebatado ao paraíso e que ouvira palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que Paulo estava falando a respeito de sua própria experiência. Paulo disse: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei o que Paulo estava dizendo, porque minha experiência pessoal, a princípio, eu também não notava nenhuma diferença. Quando aquela criatura me pegou pelos braços para me levar para dentro do inferno, bem acima das trevas, da escuridão, da terra e dos céus, uma voz bradou, voz oriunda da sala do trono de Deus. Não sei o que a voz disse, era o som de uma voz masculina, e a pude ouvir ecoando em todo o inferno, oriunda dos céus. Não sei o que a voz disse, porque não era inglês, era uma língua estranha para mim, mas era a voz de Deus. Quando ele falou aquelas palavras, creio que falou de 6 a 9 palavras, toda aquela região estremeceu, tal como uma folha diante do vento. Então a criatura soltou a mão do meu braço. Havia um poder invisível, como de sucção, uma força incrível me puxando pelas costas, que começou a me erguer para fora daquele lugar. Aquele poder invisível começou a me puxar de volta para a terra. Eu flutuei para longe da entrada do inferno até ficar em pé nas sombras. Então, como uma sucção, eu flutuei para cima, indo de cabeça primeiro, através da escuridão. Antes de chegar em cima, eu já podia enxergar a luz. Eu já havia descido no buraco. Parecia como quando se desce ao fundo de um poço e podia-se ver a luz lá em cima. Eu fui parar no terraço da casa da minha avó. Nós morávamos numa daquelas casas antigas, com um terraço ao redor de toda a casa. Eu subi no lado sul da casa. Eu podia ver a balança da vovó. Eu podia ver os cedros gigantes do jardim. Fiquei em pé lá no terraço, só por um segundo. Depois atravessei a parede, e não a porta, e nem entrei pela janela, mas atravessei a parede e parecia pular para dentro do meu corpo, assim como um homem coloca o pé suavemente dentro de uma bota ao se levantar de manhã. Percebi que tão logo entrei de novo no meu corpo, pude contatar a dimensão física novamente, e disse à minha avó que estava ao meu lado: vovó, estou morrendo. Ela respondeu: filho, eu pensei que você estivesse morto. Não sabia se você ia voltar. Disse eu: estou indo de novo e não haverá próxima vez.
E a mesma experiência de descer ao inferno aconteceu 3 vezes. Cada uma das vezes eu voltava. Quando meu espírito deixava meu corpo e descia para as regiões inferiores do inferno, a mesma voz falava em me trazer de volta para a terra. Era a voz de Deus. Quando descia pela 3ª vez, lá na escuridão eu gritei: Deus, eu pertenço à igreja. Eu fui batizado nas águas. Você sabe, eu estava dizendo a ele: eu não devia estar indo nesta direção, estou indo na direção errada. Esperei uma resposta, mas ela não veio. Somente o eco da minha própria voz através da escuridão. E pela 2ª vez eu gritei ainda mais alto: Deus, eu pertenço à igreja, fui batizado nas águas. Esperei uma resposta, mas não veio resposta alguma. É preciso mais do que ser membro de uma igreja para evitar o inferno e ir para o céu. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Certamente creio na importância em se congregar numa igreja local, mas não é a comunhão numa igreja local que salva uma pessoa, é o novo nascimento. À medida que eu subia através da escuridão, depois de ter gritado pela 3ª vez, comecei a orar. O meu espírito que reside dentro deste corpo físico é um ser eterno, o homem espiritual. Então comecei a orar: ó Deus, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que me perdoes e me laves de todo o pecado e me purifique de toda injustiça. Subi ao lado da cama. A diferença entre as 3 experiências foi que na primeira vez surgi no terraço, na 2ª vez ao pé da minha cama e na 3ª aparência do lado direito da cama pulei para dentro do meu corpo. Quando entrei no meu corpo, a minha voz física continuou com a minha oração bem no meio da sentença. Eu estava antes orando no espírito, e ao entrar no corpo, a minha voz física pegou a minha oração e continuou com ela. Orava tão alto que os meus vizinhos poderiam me ouvir. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador e o confessei como meu Senhor. Me senti tão bem que foi como se um fardo pesado tivesse sido retirado das minhas costas. Para um relato detalhado desta experiência, leia o livro Eu Creio em Visões, por Kenneth Erving Reagan. Olhei no relógio e vi que eram 7h40 da noite. Foi nesse instante que nasci de novo pela misericórdia de Deus. Ia para o céu. 4 meses mais tarde, em 16 de agosto de 1933, sabia que estava morrendo de novo. Eu disse para o meu irmão mais novo: Pat, corra, chama a mãe rápido. Estou morrendo, eu quero dizer adeus para ela. E ele saiu tão rápido do quarto como um foguete. Assim que mamãe entrou no quarto, tive a mesma sensação que tivera antes de sair do meu corpo, às vezes anteriores, exceto pelo fato de ser salvo então, pois quando deixei o meu corpo comecei a subir. Desta vez não comecei a descer, comecei a subir. Nossa casa do tipo antigo tinha um telhado alto, e quando cheguei até lá, cerca de 5 metros acima da minha cabeça, minha subida cessou e parecia que estava em pé ali. Estava plenamente consciente. Sabia de tudo que estava acontecendo. Olhando para trás, vi logo no meu quarto, deitado na cama, a mãe curvada sobre ele, segurando a minha mão. Ou seja, olhando para trás, vi lá no quarto meu corpo deitado na cama e minha mãe curvada sobre ele, segurando a minha mão. Posteriormente, minha mãe me contou que eu tinha apertado a mão dela como nunca, como numa convulsão mortal, mas tendo deixado o meu corpo, não podia falar com minha mãe para me despedir dela. Então olhei para cima e ouvi uma voz. Não vi ninguém, mas sabia que era uma voz masculina. Não sei se era Jesus ou se era anjo, mas sei que se tratava de um emissário do céu. Desta vez, a voz não falou numa língua estranha, mas falou em inglês. A voz disse: volte, volte. Você não pode vir para cá ainda, pois sua carreira na terra ainda não foi completada. Quando foram faladas aquelas palavras, comecei a descer e voltei para o meu corpo. E de volta ao meu corpo falei: mamãe, não vou morrer agora. Ela pensou que eu não iria morrer naquele instante, mas minha intenção era explicar que não iria morrer de modo algum naqueles tempos. Queria dizer que viveria uma vida inteira para realizar a obra e a vontade de Deus. Mesmo assim, permaneci durante 12 meses inteiros na cama antes de receber a minha cura. Isto porque, embora fosse a vontade de Deus que eu vivesse, Ele não poderia fazer uma exceção a meu favor. Em outras palavras, tive que receber minha cura pela fé como qualquer outra pessoa teria que receber. E assim levou-me 12 meses até que conseguisse entender a palavra de Deus no que se referia à cura. Depois dessa experiência, fiquei ainda acamado por muitos meses, esperando que Deus me curasse, mas Ele não fez. E se você está esperando que Deus o cure, Ele não fará. Você está perdendo o seu tempo, pois é Deus quem está esperando que você receba o que Ele já lhe deu gratuitamente. Se você começar a ler a palavra de Deus e meditar nela,
começará a se apropriar de sua cura e receber o que Deus já realizou a seu favor. A morte física é a separação do corpo. Podemos ver nos seguintes trechos que quando um homem morre, ele deixa o seu corpo físico. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver do homem interior, na carne, ou seja, no corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Paulo disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e o versículo 24. A Bíblia está dizendo que quando um crente morre, ele deixa o seu corpo físico e vai para o céu estar com o Senhor. Somente podemos entender a Deus e as coisas de Deus pela sua palavra. Não podemos conhecer a Deus através do conhecimento humano natural ou através de nossas mentes. Deus somente se revela ao homem pelo Espírito. Quando digo Espírito, não estou me referindo ao Espírito Santo. Quero dizer que conhecemos a Deus através do Espírito humano. É o Espírito humano que contata a Deus, porque Deus é Espírito. Provérbios capítulo 10, versículo 27 e João capítulo 4, versículo 24. Sabemos que as coisas espirituais são tão reais quanto as coisas naturais. Deus Pai é tão real como se tivesse um corpo físico, mas ele não tem, porque Deus é um Espírito. Jesus tem um corpo físico hoje, um corpo de carne e ossos, mas não é um corpo de carne e sangue. Lucas 24, 39. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, e a princípio eles pensavam que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. No capítulo 21 de João, Pedro e alguns dos outros foram pescar. Eles pescaram por toda a noite, mas não pegaram nada. Na manhã seguinte eles viram Jesus na costa. Ele falou-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim eles pegaram tanto peixes, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 6. Eles foram para a terra e comeram com Jesus. João capítulo 21, versículo 9 ao 15. Jesus tinha um corpo físico então, corpo físico ressurreto de carne e ossos, porque seus discípulos viram-no e comeram com ele. A dimensão espiritual é real. Jesus com seu corpo físico agora no céu não é mais real do que o Espírito Santo ou Deus Pai. Deus é Espírito. Algumas pessoas pensam que Deus é alguma espécie de influência impessoal. Não, Deus é Espírito. Isso não significa que ele não tem uma forma ou contorno na dimensão espiritual, porque ele o tem. Por exemplo, a Bíblia diz que os anjos são espíritos, ou seres espirituais, e ainda assim eles têm uma forma, um corpo espiritual. No Antigo Testamento houve uma ocasião que os olhos de um homem foram abertos para ver os anjos de Deus e as carruagens de fogo ao redor dele. O rei da Síria lutava contra Israel e dizia aos seus servos o plano de batalha. Mas Deus revelou a Eliseu esse plano para que pudesse avisar ao rei de Israel. O rei da Síria fora informado a respeito disso. Enviou tropas para a cidade onde estava Eliseu. O servo de Eliseu ficou amedrontado e disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? 2 Reis capítulo 6, versículo 15. Eliseu respondeu ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis capítulo 6, versículo 16. E Eliseu orou e pediu a Deus para abrir os olhos dos servos, ou do seu servo. Eliseu não estava falando a respeito dos seus olhos físicos, mas sim a respeito dos seus olhos espirituais. Quando os olhos do seu espírito foram abertos, o moço viu anjos, cavalos e carros de fogo ao redor da cidade. 2 Reis capítulo 6, versículo 14 e versículo 17. E às vezes, quando Deus assim o quer, os anjos têm a capacidade de assumir uma forma ou aparência na dimensão onde nós podemos vê-los. A Bíblia diz: falava o Senhor a Moisés como qualquer fala o seu amigo, Êxodo capítulo 33, versículo 11, indicando que espécie de relacionamento eles tinham. Assim sabemos que Deus tem uma face, embora Moisés não tivesse visto a face de Deus, porque Deus disse a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo capítulo 33, versículo 20.
Deus disse: Eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, me tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo capítulo 33, versículo 22 e versículo 23. Deus é espírito, mas ele não é menos real por ser um espírito do que seria se tivesse um corpo físico. Jesus com seu corpo físico está agora no céu, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mas ele não é mais real do que o Espírito Santo ou do que Deus Pai. As coisas espirituais são tão reais, e às vezes mais reais do que as coisas materiais. O homem coberto do coração é o homem verdadeiro. O mesmo é válido com respeito ao homem coberto do coração, conforme o espírito humano é chamado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, Almeida Revista Corrigida. Seu espírito humano é de fato seu eu verdadeiro, porque é a sua parte que é eterna. O homem interior, seu espírito, é chamado de homem coberto. O homem coberto está oculto para o homem natural ou físico. O homem natural não necessariamente quer se submeter ao homem interior, Romanos capítulo 8, versículo 7. Mas de fato o homem interior é o seu eu verdadeiro. Realmente os crentes precisam de uma nova psicologia que vá além da mente do homem. Deveríamos chamá-la de espiritologia, porque a psicologia somente trata com a operação da mente humana através dos sentidos físicos. Os livros de psicologia têm sido constantemente mudados porque são baseados no conhecimento humano natural e em teorias humanas. Por outro lado, a espiritologia seria um estudo do espírito humano. Em Romanos capítulo 7, versículo 28, o espírito humano é chamado de homem interior. O verdadeiro homem é o espírito. Ele possui uma alma e ele habita num corpo. Com seu espírito, o homem contata a dimensão espiritual. Com a sua alma, ele contata a dimensão intelectual e emocional. E com seu corpo, ele contata a dimensão física.